Muito bom estar compartilhando a palavra com a igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, convido você a abrir no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Entre Obadias e Miqueias está o livro pretendido, né? Jonas. Então, você aí tem esse desafio, mas vai ser projetado, mas é importante você deixar aberto aí, porque nós vamos compartilhar, expor esses versículos. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto a se despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali estava-se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhes disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu nesse culto. E obrigado, Pai, pelos louvores, pelas crianças, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. E agora, Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, nós te pedimos como igreja que o Senhor fale conosco por meio dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A maioria dos pregadores trabalha duramente para obter bons resultados. Então, um homem que leva a sério a palavra de Deus, o anseio do coração dele é que essa palavra chegue ao coração das pessoas, porque a gente crê que ela é viva e eficaz. Jonas é diferente. Jonas, ele obteve bons resultados, mas ele não queria esses bons resultados. Ele não queria ir para Nínive pregar. Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com o seu sucesso. Só que o livro de Jonas, ele não fala sobre Jonas. O livro de Jonas não fala sobre o grande peixe que tem lá. Esse livro também é sobre Deus. Ele é sobre Deus. De como Deus governa as nações, de como Deus governa a natureza e que Ele é soberano. E que a graça dele estava sendo estendida a outros povos. Então o livro de Jonas, né, a gente sabe que pela literatura infantil a gente sempre lembra, né, da Jonas e a baleia, né? E parece que a baleia é mais importante do que qualquer outra coisa. Não, esse livro é sobre Deus. Esse livro é sobre Deus. Alexandre Magno foi um grande líder que o mundo já conheceu. E o Alexandre Magno, ele venceu tantas batalhas, ele era tão importante, imponente naquilo que ele fazia, que ele não tolerava que os seus soldados fossem medrosos. Ele ficava furioso se ele soubesse que um dos seus soldados fugiu da sua missão. E um dia, Alexandre Magno chegou para sua tropa e ele foi informado por uma pessoa de que existia um jovem lá, que ele estava fugindo de todas as batalhas e missões que era delegado para ele. Aí ele chegou, furioso para conversar com esse cara. Quando ele chegou lá, ele viu que ele era um jovem, muito novo. E aí ele teve compaixão desse jovem. E aí Alexandre chega e diz assim: olha, eu preciso saber o seu nome. Como é que é o seu nome? E aí o jovem diz assim: meu nome é Alexandre. E ele fica furioso com aquilo. Ele falou: como é que é o seu nome? Meu nome é Alexandre, Senhor. E aí Alexandre desce do seu cavalo nesse momento, pega aquele soldado pelo colarinho e diz assim: ou você muda de conduta, ou você muda de nome. Jonas, ele não mudou a conduta dele. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, e isso tentando mudar o endereço
que ele havia sido destinado. Então hoje, irmãos, nós vamos ver um pouco dessas lições, a história da fuga e o que nós aprendemos com isso, o que nós podemos tirar de lição com aquilo que Jonas não fez, né? Só que a gente vive um tempo, e você sabe disso, que as pessoas falam muito sobre propósitos. Volta e meia as pessoas falam sobre isso. Qual é o propósito? Eu quero saber o propósito. Qual é o meu propósito? O que eu tenho para fazer? Ou a outra pergunta que nós como cristãos fazemos muito é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus em tudo isso? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente nota que existem propósitos bem específicos para o povo de Deus. Talvez você procure muitas respostas para isso. Talvez você seja uma pessoa que esteja perguntando para Deus: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Qual é a vontade do Senhor na minha vida? Mas olha só, Deus tem um propósito para você sim, Deus tem uma vontade para você sim, assim como tem para mim. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, lá nós temos aquilo que Deus deseja que a gente faça. O que diz no início do texto aí? Vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra. Jesus aqui, ele não chega dizendo assim para os discípulos: pessoal, vamos se reunir aqui, levanta a mão quem quer ser sal. Levanta aí. Então olha aqui, nós temos 10 pessoas que querem ser sal. Beleza. Não. Jesus chega e diz assim: vocês são sal. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí Jesus vai dizer outra coisa que os cristãos, os discípulos, você que tem uma vida com Deus, eu e você, somos. Vocês são... O que o texto diz para nós aí? Vocês são luz. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ou seja, esse é o propósito de Deus para nós. Deus já nos deu. Que é glorificar Ele aonde a gente estiver. É ser sal e ser luz na sociedade que a gente vive. Mas o que acontece? As pessoas elas não ficam satisfeitas com isso. Elas querem um propósito bem maior. Um propósito mais assim, que tem um holofote às vezes. É isso que as pessoas querem. Só que, gente, a Bíblia ela tem uma vontade que Deus tem para nós. Deus deseja que eu e você, como os filhos dele, como filhas dele, obedeçam os seus mandamentos. Glorifiquem ao Pai no que forem fazer. É isso. Se você é uma pessoa que obedece a Deus, glorifica a Deus por meio da sua vida, por meio daquilo que você faz, você está sendo sal, você está sendo luz, você está obedecendo ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Só que o nosso grande problema é que nós somos omissos a isso. Assim como Jonas foi esse profeta omisso. Brian Gosby ele vai dizer que, embora os pecados de comissão sejam frequentemente flagrantes e deliberados, transgredindo uma lei ou um mandamento conhecido, os pecados de omissão podem ser sutis e sorrateiros. Nós podemos nem mesmo perceber que falhamos em fazer o que Deus ordena. Então nós, às vezes, focamos só nesses pecados de comissão, mas nós esquecemos que nós somos omissos muitas vezes em obedecer aquilo que Deus deseja para nós, o que Ele espera de nós e a gente não faz. O breve catecismo de Westminster define o pecado qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Simplificando, o pecado de omissão é qualquer falta da conformidade com a lei de Deus ou deixar de fazer o que Deus ordena, o que é tão grave quanto transgredir ativamente o que Ele ordena. Então, nas nossas comissões, às vezes, naquilo que a gente está fazendo, a gente pode estar sendo omisso com o Senhor. Charles Spurgeon ele tem uma frase muito conhecida, que todo cristão ou é um missionário ou é um... O que diz aí? Impostor. Impostor. Todos nós somos. Não é tarefa só do pastor levar a palavra para as pessoas. É tarefa sua. Porque Jesus não diz lá em Mateus 5, olha, os pastores são sal. Os missionários são sal. Vocês, os discípulos, aqueles que se renderam a Jesus, são. Então todos nós ou somos missionários, ou estamos fazendo a obra de Deus, ou a gente está sendo impostor.
Então nós vamos tirar lições e aplicações da fuga de Jonas e de como Deus agiu por meio dessa omissão desse profeta. Em primeiro lugar, a gente vê ali que Jonas foi um homem que desafia a Deus. Versículo 3 diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A teologia de Jonas aqui, ela era desconexa com a sua vida. Jonas falava uma coisa, mas fazia outra. E ele desafia a Deus por meio disso. Mesmo o universo todo obedecendo a palavra de Deus, Jonas desafia a palavra de Deus. Deus é quem manda a tempestade até Jonas, manda o grande peixe, todas as ações. E Jonas, até se você ler aí o capítulo 1, vai dizer que teme a Deus. Quando lá os marinheiros perguntam para Jonas, Jonas diz: eu temo o Senhor, mas fazendo aquilo que Deus não estava agradado. No início nós falamos que a vontade de Deus para nós é que nós venhamos a obedecê-los. É obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas olha só o que o versículo 1 e o versículo 2 dizem. Eu não projetei, não coloquei. Na sua Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Ou seja, Jonas, ele desafia o próprio Deus. Ele desafia a palavra de Deus. Jonas dizia temer, mas agia diferente. Então ele era um profeta que começou a desafiar a Deus, achando que não ia dar nada. Segundo ponto, nós vamos ver que Jonas foi um homem que foge de Deus. Versículo 3 diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. O que a gente aprende aqui? Que Jonas, ele investe para ser omisso. Quando nós investimos em nossa omissão para com a ordem de Deus, para nós como homens, como mulheres, como servos, como servas de Deus, a nossa viagem não terá um ponto tranquilo. Não vai acabar bem. Quando a gente investe para fugir da presença do Senhor, quando a gente investe para não fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, nós não vamos obter resultados bons. Nós não vamos. O Billy Graham, ele tem uma frase que diz que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo nem tem sempre um barco pronto. Sempre tem um barco pronto. Jonas, ele investiu para ser omisso. Jonas, ele investe, ele se levanta para fazer algo errado. Pensa esse diálogo. Deus fala com Jonas, Jonas se levanta e faz ao contrário. Você que é pai, né? Às vezes a gente diz não, e aí a Esther está nessa fase. A Esther esses dias ficou com o dedo na tomada, assim, ficou me olhando. Eu falei: filha, não. E ela foi indo assim, ó. Imagina, Jonas fez a mesma coisa. Deus diz: Jonas, levanta e vai para lá. E Jonas levantou e foi para o outro lado. Então, Jonas, ele é um homem que foge de Deus. Mas a gente viu aí que tem uma cidade chamada Tarsis. E Tarsis é importante nesse contexto aqui, desse texto. Por que Jonas queria ir para Tarsis? Pelo menos 3 pontos a gente vê disso. Primeiro, pode passar. Porque Tarsis, literalmente, naquela época, no mundo daquela época, ficava no fim do mundo. Tarsis era uma cidade fundada pelos fenícios na costa sudoeste da Espanha. E ela ficava na região mais remota do planeta naquela época. Só para você ter uma ideia, essa viagem que Jonas queria fazer demorava 1 ano. 1 ano para ser completa. Era o fim do mundo, né? Só que além de Tarsis ser muito longe, ser o fim do mundo, Tarsis era o oposto de Nínive. Era no outro lado. Então pensa, Jonas queria ir para muito longe mesmo, né? Ligou o Waze lá e foi, né? Para onde for, vamos. 1 ano viajando. Jonas queria ir para o lugar mais distante do mundo. Segundo lugar, Tarsis ficava em um lugar onde a palavra de Deus não fora anunciada. Jonas pensou que jamais seria incomodado com a voz de Deus ao chegar a Tarsis. O homem que deveria falar a palavra de Deus quer distância dessa palavra. Ele queria não apenas fugir da missão de Deus, mas o Deus da missão. Na verdade, a atitude de Jonas era uma rebelião declarada contra a soberania de Deus. Em terceiro, Tarsis era um lugar próspero. Lá as coisas funcionavam.
ela era fundada por esses fenícios, então ela era reconhecida como uma das mais ricas fontes de prata, de ouro, chumbo do mundo antigo. Então Jonas queria ir para esse lugar legal, longe, onde a palavra de Deus não ia incomodar ele, e próspero. Mas Jonas, ele não percebeu uma coisa aqui, que para mim é uma das maiores lições desse texto, que é o terceiro ponto. Jonas, um homem de falsas circunstâncias favoráveis. Jonas, um homem de falsas circunstâncias favoráveis. Jonas se levantou, versículo 3, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas deveria pensar assim, ó, cara, tá dando tudo certo na minha vida. Nossa, que legal. Eu tenho dinheiro para comprar uma passagem, eu vou fazer um cruzeiro de 1 ano no mar, vai dar tudo certo. Olha como as coisas estão se encaixando. Olha como está tudo dando certo, parece que Deus está abrindo portas e eu estou fazendo tudo certinho. Eu consegui chegar a tempo de o navio, do barco não embarcar, eu peguei o barco, eu estou andando e está dando tudo certo. Só que na nossa mentalidade é o quê? Quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente diz assim, olha, Deus não está nesse negócio porque deu errado. Mas aí quando as coisas dão certo, a gente diz o quê? Deus me ama, Deus é bom comigo, está dando tudo bem na minha vida. Só que a lição que nós aprendemos aqui, pode passar, é que você não pode interpretar automaticamente que circunstâncias favoráveis sinalizam a vontade de Deus, enquanto as desfavoráveis apontam o contrário. Não dá. Você está fazendo algo ilícito e você acha que está dando certo e diz, olha como Deus me ama. É errado. Por mais que esteja dando tudo certo na sua vida, uma hora vai acabar isso aí. Esse castelinho acaba. Então Jonas, ele ficou se baseando em circunstâncias que pareciam boas, que pareciam favoráveis para ele. Jonas podia raciocinar que tudo estava dando certo para ele cumprir o seu plano de fugir e escapar da sua missão. Tudo parecia uma feliz coincidência. Ele tinha o dinheiro para pagar a passagem, o navio estava saindo, estava dando tudo certo. Isso é uma falsa sensação, meus irmãos. Às vezes a gente acha que a gente não obedecendo a palavra de Deus, as coisas vão dar certo na nossa vida. É uma falsa sensação. É uma falsa. Se você não vive em conformidade com a palavra de Deus e está dando tudo bem na sua vida, espera. Espera que uma hora o barco vira. Isso é uma falsa sensação. Há uma frase do Josemar Bessa que ele diz, né? Não é errado se te faz feliz, assinado Satanás. E às vezes as pessoas mergulham nas coisas que elas querem fazer, nas coisas que elas desejam fazer, e está dando tudo certo. Elas estão vivendo completamente diferente daquilo que Deus espera, e está dando tudo certo. E aí o lema de vida dessas pessoas é, olha, se está te fazendo feliz, vai. Eu lembro que eu fui numa loja aqui, com a Miriam uma vez aqui na cidade, e aí tinha duas pessoas conversando assim, né? E aí uma chegou para outra e disse assim, olha amiga, eu estou pensando em largar meu marido. Não dá mais, cansei. Aí a outra diz assim, tá, eu posso te dar um conselho? Pode, deve me dar um conselho, eu preciso de um conselho. Siga o seu coração. Você precisa entender o que o seu coração está te dizendo, né? Aí, acho que essa frase é autoexplicativa. Então, Jonas, ele tinha essa falsa sensação. Talvez você esteja prosperando, mas de forma ilegal. Talvez você esteja obtendo prazer, mas em adultério. Talvez você esteja indo bem no trabalho, na academia, nas relações, mas a sua vida com Deus está inexistente. Jonas estava indo bem no seu plano, mas estava longe de Deus. Ou seja, não estava nada bem. Mas esse texto nos ensina uma quarta lição. Jonas, ele era um homem espiritualmente sonolento. Acompanhe o versículo 4 ao 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto a se despedaçar. Você conseguiria dormir numa situação dessa? Sim ou não?
Olha, eu tenho sono pesado, mas aqui não ia dar. Não tem, né? Pensa, no meio do mar. Então os marinheiros ficavam com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Ou seja, além de estar um movimento muito pesado lá, as pessoas estavam gritando. Ninguém foi lá e disse assim: você viu que está acabando, o barco está se quebrando? Não vi, tu viu? Não era assim, era o pavor mesmo, né? A gritaria. E Jonas dormindo. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ela ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se havia deitado e dormia profundamente. Então o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhes disse: o que está acontecendo com você agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Então Jonas, aqui, nessa rota de desobediência a Deus, a vida de Jonas só vai para baixo. Aqui o texto vai dizer que há um declínio na vida de Jonas. Jonas ele desce para o porto, do porto ele desce para o barco, do barco ele desce para o porão, do porão ele desce para o mar, do mar ele desce para o fundo do mar e do fundo do mar ele desce para a barriga do peixe. A vida de Jonas é um declínio total, mostrando que ele não tinha um relacionamento com Deus firme, constante. Stuart Olyott ele vai dizer para nós que o pecado, mas veja, o pecado afeta o seu julgamento, então você começa a fazer coisas tolas por ser o pecador que você realmente é. Jonas enfrentou essa tempestade dormindo, achando que estava tudo bem com a vida dele, que estava dando tudo certo no seu plano, mas o pecado estava afetando o seu julgamento. Ele estava dormindo porque é possível, mesmo para uma pessoa redimida, ser tão insensível espiritualmente, que ainda Deus esteja gritando em sua direção, e ainda que os não convertidos estejam cientes disso, ela não ouvirá e nem sentirá nada. Então como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Não é o que o Instagram vê, não é o que as redes sociais mostram, realmente o dia a dia, a vida real mesmo. Nas tuas relações, na maneira como você trabalha, no seu casamento. É ali, gente. É ali. Como é que está a sua vida com Deus? Pode passar? A gente aprende aqui que pessoas omissas, elas vivem um coleguismo com Deus e não um relacionamento. Era isso que Jonas tinha. Jonas ele era um profeta de Deus que não tinha relação com Deus. Jonas falava sobre Deus, mas ele não vivia aquilo. E no momento que Deus contraria a vontade de Jonas, Jonas vaza. E é o que muito acontece hoje. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é top, até Ele contrariar você. Até Ele falar alguma coisa que você não goste. Aí Deus não é mais legal. E aí a gente começa a investir para ser omisso naquilo que Ele nos deseja. Mas esse livro não é sobre Jonas. Esse livro não é sobre o grande peixe, esse livro é sobre Deus. E eu queria terminar elencando 4 pontos aqui sobre a pessoa de Deus em Jonas. Em primeiro lugar, Deus não é como nós. Deus não é como nós. Jonas capítulo 1 e todo o livro vai dizer que Deus não é como nós. Deus age onde a gente não espera que Ele age. Então essa é a primeira lição. Segundo, Deus opera onde você não espera que Ele opere. Onde Deus estava operando? Em Nínive, uma cidade complicada, um povo cruel, violento. Era Sodoma e Gomorra da época. E Deus vai lá e pede para Jonas: Jonas, levante-se e vai lá. Humanamente a gente entende Jonas. Era um lugar que não era legal. Mas Deus tinha um plano para aquele povo. Então Deus opera onde você não espera que Ele opere. Onde Deus está operando hoje? Deus opera nos lugares mais surpreendentes. Ele quer operar no hospital por meio da sua vida, se você trabalha lá. Ele quer operar numa loja. Se você trabalha lá, Deus quer operar por meio da sua vida naquele lugar. Aonde você estiver, no seu condomínio, aonde for, no seu escritório, no que for, Deus opera em lugares surpreendentes. Deus opera em casamentos. Deus opera em famílias. Então, às vezes a gente olha, para algumas pessoas e diz assim, eu não sei se você já fez esse julgamento, mas a gente já fez alguma vez na vida, A gente olha para uma pessoa e diz assim,
esse nem Cristo salva. Esse aí não, olha, só com muito joelho no chão e oração, né? Esse aí não dá, né? Quem te garante? Né? Quem te garante? Então Deus opera onde você não espera que Ele opere. Imagina assim, tem um texto na Bíblia, é Atos capítulo 9 ou 9. Paulo, ele era um assassino dos cristãos. Ele era um cara violento. E ele vai lá, a conversão dele em Atos 9 é Paulo indo prender os cristãos lá em Damasco. De repente, no meio do caminho, Paulo se converte. Ele tem uma visão de Cristo, Jesus fala com ele e ele levanta mudado. E aí, é interessante porque tem uma reunião da igreja acontecendo lá, né? E aí os caras ficaram tudo apavorados. Imagina, Paulo, que era conhecido como um assassino dos cristãos, que prendia os cristãos, está no meio lá da galera cantando lá, te amo Deus, né? Isso é uma versão minha, né? Interpretação minha, né? Cantando lá. E aí os caras dizem assim, olha, esse cara está no meio aqui para pegar a gente, né? Mas aí Deus foi trabalhando na vida dele e ele foi anunciando a palavra de Deus. Paulo, uma pessoa que matava cristãos e perseguia cristãos, virou quem virou. E a gente sabe que Deus usou muito a vida dele. Então, meu irmão, sabe aquela pessoa que você acha mala, chata, que é difícil falar? Essa pessoa às vezes está na tua frente para te falar de Jesus para ela. Deus opera em lugares que você não espera que Ele opere. Terceiro, Deus não diz o que você espera que Ele diga. Versículo 2, o que Deus fala para Jonas, Jonas não gosta, né? Jonas, se levanta e vai para Nínive. Jonas não disse, eu não gostei disso, mas pela maneira como ele agiu naquilo, ele mostrou que ele não gosta. Ele conhecia Deus, ele sabia que se a palavra de Deus chegasse naquele lugar e aquele povo se arrependesse, Deus não ia executar juízo sobre eles. E foi o que aconteceu no final do livro. Então Deus não diz muitas vezes o que você espera que Ele diga. Deus não age, não fala como nós, né? Às vezes a gente ouve pessoas que elas chegam e dizem assim, eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo. Aí tu faz aquela perguntinha clássica, né? Irmão, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Ah, faz 1 ano, pastor, atrás. Tá aí, Deus está em silêncio há 1 ano então, porque Ele fala por meio da sua palavra, né? Então, Deus, Ele não diz o que você espera que Ele diga. E em quarto e último lugar, Deus opera em um ritmo que é só dEle. Deus tem os seus meios, a sua providência, a sua soberania. Deus opera. E Jonas agora, ele esqueceu de um salmos. Capítulo 2, ele vai orar em um salmo. Mas ele esquece de um salmo, Salmo 139. E o Salmo 139, nós não vamos ler, mas ele fala sobre 3 atributos naturais de Deus. Aquilo que Deus é, que tem na sua essência, e que Jonas esqueceu por um momento. Vamos lá? Então pode passar. Primeira coisa que Jonas esquece é que Deus é onipresente. Fugir da presença de Deus é loucura. Não tem como. O segundo é que Deus é onipotente. Opor-se ao seu propósito é a mais insana das decisões. Em terceiro lugar, Deus é onisciente. Tentar se esconder de Deus é pura insensatez. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir do chamado de Deus. Uma hora, meu irmão, uma hora você vai encontrar Deus em alguma maneira. Talvez hoje você se encontre como Jonas, sendo omisso ao seu chamado ou desobedecendo o Senhor em sua vida. Talvez a sua omissão esteja em seu casamento, com seus filhos, com suas filhas, com a sua igreja. Só que Deus vai atrás de Jonas. Como é que Deus vai atrás de Jonas? Deus manda uma tempestade até Jonas. Não bastante, Deus manda um grande peixe até Jonas. Deus manda a natureza falar com Jonas. Só que a gente é teimoso. A gente vai testando Deus, a gente vai testando Deus, vai testando Deus. Eu lembro que eu tinha plena certeza e convicção de que Deus estava me chamando para o ministério. E como eu lutei com isso. Eu relutei muito com isso. E aí Deus falou por meio da palavra, por meio da igreja, por várias coisas.
E eu lembro que eu fui num retiro lá em Juí, da onde o Vini veio, chamado Vocacionados. Vocacionados, ele era um retiro para pessoas que sentiam um chamado de Deus para o ministério, e era uma final de semana ali com pessoas que queriam realmente sentir, ter essa convicção. E eu fui. Nossa, Deus falou muito comigo por meio dos testemunhos, por meio da palavra, e eu estava convicto. Mas quando eu saí do seminário, eu estava indo para casa, eu comecei com aquelas mesmas inquietações. Não, isso aqui não é para mim, eu não sou bom o suficiente para isso, não é para mim. Eu estou viajando. Ser pastor é bucha, é um termo gaúcho, né? Ser pastor é bucha, não dá, né? Aí eu lembro que eu cheguei em casa, sentei na minha cama e falei mais uma vez: Deus, eu sei que o Senhor já confirmou, mas eu preciso de mais uma prova, de mais alguma coisa que o Senhor faça. E o meu pai ele é ateu, ele não crê em Deus, né? Nunca ele ia apoiar o filho dele ser pastor. E eu lembro que eu terminei de orar e fazia muito tempo que eu não falava com meu pai. Toco o meu telefone, é meu pai. Eu falei: meu pai, depois de 5 meses sem, não sei quanto tempo, mas fazia bastante tempo que a gente não falava. Aí eu atendi: e aí, pai, tudo bem? Ele falou: ô filhão, tudo bem? Tava pensando em ti aqui. Filho, eu acho que tu deveria ser pastor. E eu te liguei para te falar isso. Aí eu falei: beleza, né? Tranquilo, fechei. Beleza. Obrigado, Senhor. Foi muito rápido até, né? Mas ali eu entendi. Quem sabe Deus tem chamado você para fazer diferença, para obedecer a sua ordem. Pessoas que Deus chama não são capacitadas, elas se tornam por meio do trabalho de Deus. Elas vão sendo usadas e formadas e forjadas e trabalhadas nesse meio. Ninguém está pronto, ninguém é bom o suficiente, só Deus é bom. Mas é por meio disso. Talvez a sua missão seja. Só que Deus vai atrás de Jonas. E a história de Jonas não termina assim. Olha só o que Jonas diz, capítulo 2. Mas com voz, lá dentro da barriga do peixe, ele diz: mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que eu prometi eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Depois de toda essa escola que Jonas teve, sobre o caráter de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus, tudo, sobre a grandeza de Deus, Jonas se liga. Eu queria terminar com uma frase. O Lloyd Stuart vai dizer para nós que nós não podemos ser restaurados do nosso desvio até termos um senso da divindade de Deus. Toda a experiência espiritual verdadeira nos faz perceber algo da divindade de Deus. Jonas percebeu, por meio da natureza, por meio da grandeza de Deus, que opera. O propósito de Deus para nós como igreja e como pessoas é que nós venhamos a glorificá-lo, a Ele. Jesus falava isso. Então que a gente possa glorificar a Deus obedecendo, sendo filhos obedientes à sua palavra. Amém?